pessoal, mais um ManzaCast, a ConvapCast, diretamente da Construvale 2025. Mais uma vez aqui com minha amiga Maria Rita Singulano. Maria Rita, bem-vinda. Obrigada, Lúcio, mais uma vez aqui, agora com o Flávio, né? Que o Sim. Flávio é o gerente de habitação da Caixa. Superintendente de habitação, sempre troca, tá, gente? É o superintendente de habitação da Caixa. Aqui, nosso parceiro em todas, como não poderia deixar de ser, em todas as Construvale. E aí, Flávio, como é que está sendo aí a feira e como está sendo o movimento para vocês aí? Olha, Maria Rita, eu vou falar para você da Caixa e da percepção que a gente tem dos nossos parceiros que estão aqui, né? É extraordinário. O movimento, organização, cuidado com tudo, né? Desde a entrada até a limpeza. Então, assim, o cuidado que a gente teve com a feira, que você e sua equipe tiveram, foi extraordinário, assim, está sendo reconhecido pelo público, né? Então a gente tem muito mais movimento, nós estamos fazendo simulação lá, né? Nossos correspondentes, todos a todo momento recebendo cliente, fazendo perguntas sobre financiamento, e isso, assim, a gente entende que está tendo reflexo também nos outros estantes, né? Então acho que o público de São José ganhou mais uma opção aí e nos próximos feirões cada vez mais vai fortalecer o nosso nome Construvale e Caixa junto sempre, né? Sim. E o pessoal chega primeiro numa construtora ou passa ali pela Caixa para fazer um cadastro, verificar quanto que ele pode financiar ou se qual faixa que ele atinge de financiamento. Como é que funciona o caminho do público que quer comprar um imóvel aqui na Construvale? Não tem muito uma regra, Lúcio, porque às vezes, vai depender muito ali, ele entra, nós estamos no coração ali da feira, né? No centro, e aí ele acaba muitas vezes indo ali direto para entender quanto que ele pode financiar. Uhum. Outras vezes até os construtores, né, levam o cliente lá, que já tem contrato com a gente, já pode fazer a venda, ele já leva ali, vamos simular aqui, vamos fazer o financiamento. Perfeito. Às vezes o correspondente sai e vai lá no stand do construtor, mas isso facilita bastante, sabe? Dá uma segurança para o cliente e para o construtor também, né? Então acho que essa via aí tem sido bem interessante. Legal. Qual que é a sua percepção, né, com a feira do ano passado e deste ano? Você sentiu um número maior de pessoas? Está mantendo o mesmo número de pessoas ali visitando o stand da Caixa? Ano passado, fazia um tempo, né, Maria Rita, que a gente não tinha feira, né? Então, ano passado foi bom, não foi ruim, foi muito bom. Uhum. Só que esse ano, a gente identifica duas situações, né? Certo. Primeiro, os expositores, né, as construtoras, ano passado olhou o stand um do outro e falou, não, esse ano tem que estar igual àquele, tem que estar melhor. Então, o nível dos estandes melhoraram. Certo. E também o público, né? Porque muitas vezes o cliente não sabia, muitas vezes, Construvale e tal. Hoje, o nome já começa a voltar como feira de imóvel. Sim. E já pegou. Então, ou seja, o público muito maior. Sim. E olha que ano passado foi muito bom. Então, Foi esse muito ano, bom. eu tenho receio como que vai ser ano que vem, né, Maria Rita? Porque... Então, esse é o problema que a gente tem na Convap com tudo, Lúcio. A gente vai subir na régua todo ano, né? Sim. E assim, tem que ser sempre melhor, né? Sim. Mas e a feira vai ganhando um nome também. Mais isso. pessoas vêm visitar. Pessoas do Vale vêm aqui, né, no fim de semana com a família, passear no shopping e dar um passeio aqui na feira também. Porque tem imóveis do Vale inteiro, do litoral. Nós temos, inclusive, prefeituras que a gente convidou para estar aqui com a gente, universidade. Lá no fim, tem 8 empresas lá do PIT, que é o Parque Tecnológico, porque a gente precisa trazer tecnologia para a construção civil, né? Esse ano aí com a Casa do Futuro. Então, assim, é isso que a gente tem que trazer. Além de vender imóveis, a gente tem que trazer o que tem de mais novo na área da construção civil, né? E aí, falando nisso, Flávio, fala um pouquinho. Ontem aí o presidente anunciou mais uma linha de financiamento da Caixa, né? Queria que você falasse um pouquinho. Sim, na verdade, vai ser aumentado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia o limite para a utilização do Fundo de Garantia. Ou seja, antes, só poderia ser usado para imóveis acima de até 1,5 milhão. Essa margem está aumentando para 2,250, 2,250. Também na nossa linha SBPE,
que o financiamento estava limitado a 70%, hoje, a partir de semana que vem, sobe para 80%. Então a gente tem aí mais uma força para a construção civil, né? Então o cliente pode ter um financiamento maior e também aquele cliente que vai comprar um imóvel acima de 1,5 milhão, agora ele pode usar o FGTS também, desde que o imóvel seja até 2.250.000. Então, é uma força que ganha aí o nosso setor, né? A classe média, né? Ganha Sim. uma força aí. E também a questão do passado de 70 para 80, né? Isso. Porque A cota de financiamento. financiamento, porque às vezes um grande problema para o financiamento é a entrada, né? Exatamente. E ele não vai ter ali o cash para dar pagar o parte do financiamento. Acaba inviabilizando ali uma compra, né? Essa é a grande dificuldade dos construtores. Em qualquer nível, essa entrada é muito mais difícil, às vezes, para o cliente. Então, se a gente aumenta a cota de financiamento, automaticamente a gente tem uma maior possibilidade de venda e Sim. o cliente também Diminui a realizar entrada, seu né? sonho, diminui a entrada. Isso é bem bacana. Porque com os juros altos, como nós temos hoje no país, dificulta o financiamento, né? Por isso, o salário da pessoa tem que ser maior, então se ela tem essa possibilidade de financiar mais, né? E além disso, de 80%, com certeza vai dar um up aí nos financiamentos. Mas aí, Maria Rita, tem uma outra questão. Os juros altos influencia em basicamente muita coisa da economia, mas também o nosso setor acaba sendo um pouco blindado com relação a isso, com relação aos juros. Por quê? Nós usamos fundings de diferentes fontes. Um que é o fundo de garantia. Então, mesmo a taxa de juros estando 15%, o cliente pode pagar desde 6% até 10% utilizando recursos do fundo de garantia para financiar. Isso é bem interessante para ele, dado a Selic a 15%. Ou também o SPPE, que ele tem ali os juros em torno de 10% até 12%, então abaixo até da Selic. Então, o nosso setor acaba, com relação ao financiamento, ficando um pouco blindado com relação a isso. Obviamente que a taxa de juros influencia nos outros fatores, né, de emprego, tudo, então, mas no financiamento diretamente a gente acaba sendo beneficiado, o nosso setor acaba sendo beneficiado por essa questão. Os poderes públicos, no geral, né, acabam meio que fazendo isso com o setor da construção civil. Você vê, na pandemia, como foi considerado essencial, Sim. pode continuar trabalhando, porque é o setor que mais gera emprego, principalmente para uma camada que, se não trabalhar na construção civil, não vai trabalhar em outro lugar, né? Exatamente. Mas os governos sempre entendem a cadeia da construção civil dessa maneira. Muito grande. Eu vou falar para vocês, uma coisa que aconteceu aqui no Vale, nesse ano já, no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sabe quantos que nós assinamos em termos de valores que nós injetamos aqui na economia? 1 bilhão e 500 milhões até o terceiro trimestre em assinatura de contrato. Ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de valores que foram financiados, entrou para a construção civil. E você imagina o que isso movimenta? Qual indústria hoje na nossa região que tem esse volume de movimentação? Então isso é muito importante. A construção civil é um dos... É a roda da economia, né? É uma roda da economia imprescindível. Isso aí eu estou falando diretamente. Agora, quem participa desse ciclo é muito importante. A gente fomenta emprego e não é só do trabalhador ali, né? Você tem o que vende o Marmitex, você tem o que faz todo... Sim. O material de construção, material de construção. Tudo junto ali, e depois o que vende armário embutido, faz a cozinha, e faz o setor de tinta, então vai sendo tudo assim. Nós ontem apresentamos a nossa pesquisa semestral, né? São José, juntando São José, Jacareí e Caraguá, que foram as 3 cidades, Caraguá passou, Taubaté, por isso a gente pega sempre as 3 primeiras, são quase 5 bilhões de reais do que está sendo construído nesse momento. É muito dinheiro na economia. É muita coisa. É muita coisa. Bilhões. São José, 3,9 bilhões. Sim, São José 3 vezes, né? O segundo colocado, parece, né? Que passou na pesquisa. Isso, exatamente. Fiz uma entrevista com a Luana, né?
É muita coisa e isso faz diferença, né? E nós ainda temos uma vantagem, né? A construção civil é a última que entra em crise e a primeira que sai, né? O que é muito bom. Então, realmente movimenta a economia. E geralmente os governos, tudo, eles sabem que ali é um lugar que ele favorece ao trabalhador, favorece a economia de uma forma geral e automaticamente para os municípios, né? Mas e aí, você está falando que está bastante movimentado lá, né? A gente estava até pensando no ano que vem em fazer feira, agora eu tenho tanta cobrança que a gente está até revendo isso, vamos ver como que a gente faz. Mas a importância de ter todo ano, né? De ficar quase no calendário do município, né? Construvale. Com certeza. É importante ter, né? Porque assim, as construtoras já se planejam, né? Eu vou fazer um lançamento para trabalhar na feira. Eu já vi construtor já falando sobre isso. Ó, ano que vem, que não veio, tá? Que não veio. Ano que vem eu não vim porque eu não tinha produto. Ano que vem eu tenho que me programar para estar aqui com o meu produto. E outra coisa que também ganha força, né? É o nome da construtora, né? Então, evidencia, você ganha... Colocar o nome no mercado, as pessoas conhecem. Mesmo às vezes eu tenho construtor aqui que tem pouquinha coisa para vender, mas ele vem... Tem a marca, né? Para fortalecer a marca. Isso aí é muito importante. É muito importante, e eles sabem disso, né? Estar aqui é realmente fortalecer a marca. Então, acho que faz diferença. Pelas nossas primeiras estatísticas ali de público, nós vamos ter mais de 20 mil pessoas passando aqui, ou seja, mais de 20 mil pessoas vendo a sua marca. Olhando, sabendo do seu produto, passando, conhecendo o tipo de produto, que aqui a gente tem desde o Minha Casa Minha Vida até o padrão. Então, vai depender ali do público que ele vai querer atingir, mas aqui passa todo mundo, 20 mil pessoas. Aonde que a gente tem essa concentração de pessoas olhando para imóveis, né? Exato. Que isso faz É diferença. uma oportunidade também para quem vem visitar a feira conhecer diversas oportunidades de negócio ali para quem está buscando um apartamento. Sim, sim. Então, às vezes a pessoa aí de construtora em construtora, ela vem num lugar só numa taxa, aí ela consegue ir lá na caixa, simular, ver qual imóvel ela consegue comprar, quer dizer, tudo na vida tem que ser bom para as duas partes. Sim, né? E aqui é o lugar, né? Bom negócio é bom quando é bom para os dois lados. Né? No caso aqui tem os três que a Caixa está no meio também. Tem a Caixa no meio, que é sempre parceiro aí. E hoje, a Caixa já há muitos anos, né? Além da confiabilidade, né, do nome, é o banco que mais financia e há muitos e muitos anos sólido isso, né? Não tem de cada 10 financiamentos, 7 passam pela Caixa. Ou seja, então a gente tem ali um público que pelo nosso expertise também, né? Alguns bancos ainda estão começando e a Caixa já tem, a Caixa é o banco. Quando você pensa em habitação, você pensa na Caixa. Pensa na Caixa. A gente trabalha muito com essa questão do fundo de garantia, que os outros bancos trabalham um pouco. Então a gente tem essa questão e o cliente sabe disso, né? Então quando vai fazer o financiamento, não à toa que hoje até eu cheguei ali, tinha umas 3 pessoas esperando para fazer a simulação. Então assim, o pessoal tá vindo para fazer o financiamento. E quando a gente fala, quando eu apresentei, falei um pouquinho dos valores do ano, muita gente fala, a construção civil não está indo bem. Nós, esse ano, vamos superar ano passado, tá? Com relação aos valores aplicados aqui no Vale. Por quê? Ano passado nós aplicamos em torno de 1.990 bilhões, 1.990 milhões, quase 2 bi. Esse ano nós já tínhamos 1.586 no terceiro trimestre. E o quarto trimestre, geralmente, é o que mais tem... dá uma aquecida maior no final valor. ali, né? Então, assim, a gente tem a certeza que nós vamos superar ano passado. Ou seja, a construção civil não parou. Excelente notícia, né? Porque a gente ficar, esse ano tá mais difícil, sempre, né? Eu escuto, eu falo assim, mas espera aí, tá difícil por quê? Como é que tá seu produto? Porque às vezes tem que ver Não, mas isso, eu acho que tá mais difícil para o empreendedor da construção civil, a questão da mão de obra, tá muito difícil. A questão dos juros, porque às vezes não é só o financiamento, é como ele pega o dinheiro, né, também no mercado. Isso. Então, essas coisas dificultam. Mas assim, não tem como dizer que está em crise, como a gente conseguiu. A iniciativa privada, né, os construtores não estão uma feira desse tamanho, né? Exatamente. Então não tem como dizer que tem crise no setor. E a gente cada vez mais... Isso garante um movimento também, né? Então com acho certeza, que isso faz valer aí a nossa força. Comentário por conta dos juros, né? Da taxa de juros. Então, porque mesmo nós, como eu falei, a gente se tá bom, poderia ser melhor. Poderia ser melhor, poderia ser melhor.
porque se tiver mais gente com renda, mais gente ganhando dinheiro para poder comprar, melhor, né? Melhor. Então acho que isso é o que fomenta. Então, mas a gente tem expectativa aí que agora, final do ano, para o próximo ano, a Selic é a tendência, né? Os especialistas já ouviram falar que a vai tendência é diminuir, né? Então A gente isso aí precisa disso. vai agora, sobretudo no final do ano, que aquece tudo e a gente vai para cima aí para fazer um grande número ainda. Maravilha. Com certeza. Quais são as linhas da Caixa para quem quer fazer o financiamento? Para o pessoal conhecer. Ó, nós temos primeiro a carta de crédito da FGTS, que Sim. o cliente tem ali a taxa de juros dele, que hoje era para imóvel até 1,5 milhão, está subindo para 2.250.000, e aí ele tem a possibilidade ali de ter juros desde 6% até 10%, dependendo da faixa de renda. Agora, para esse ano, nós entramos com faixa 4, que antes estava limitado o valor do imóvel até 350 mil, agora para o faixa 4 até 500 mil. Ele pode, dentro do SFH, a gente tem a linha pró-cotista que ia até 1,5 milhão, a gente vai ver essa adequação do produto com essa mudança do SFH, e tem o SBPE, que aí é o valor, depende, aí pode ser um valor maior, e o cliente consegue também fazer esse financiamento. Então essas são as principais linhas que nós utilizamos, com taxas muito mais acessíveis do que o financiamento com a taxa Selic, por exemplo. O SBPE é o dinheiro da poupança. Então o funding, o que muda dessas linhas? Da poupança. Um é do FGTS, o outro é da poupança. Então dentro dessas linhas aí a gente tem um produto bom para ofertar para o cliente com taxa acessível, né? Que a gente fala, né, Lúcio? Muitas vezes o cliente compra, ele não compra o imóvel, ele compra a parcela que cabe no bolso dele. Sim. Que ele Mas eu sai acho do que a aluguel, maioria das vezes é isso, né? que sai do aluguel, né? Que é aquele valor que ele paga do aluguel, a ganha. Por isso que a gente fala que muitas vezes ele tem dificuldade na entrada, né? Porque ele paga o aluguel e paga apertadinho ali. Então, se ele tiver a possibilidade de ter um FGTS para dar de entrada, alguma coisa desse tipo, a parcela ele já paga o aluguel. Sim. Então, a ideia é essa, a gente acabar com o déficit aí habitacional, tirando as pessoas do aluguel e colocando na sua casa. Então, a Caixa tem essa missão aí e a gente tem assinado muita coisa e proporcionado isso para a população. Mas a Caixa também tem linhas de financiamento para o produtor, né? Ou seja, para o empresário, né? Não, para o empresário também a gente segue nessa mesma linha, né? Então, o que ajuda também o cliente, né? Nós temos essa taxa, a gente pode emprestar para o empreendimento o recurso do FGTS também. Então, muitas vezes, no empreendimento no qual ele tem ali mais de 50%. Empreendimento residencial, você está dizendo. Residencial, empreendimento com mais de 50%, até 350 mil, ele pode captar recursos também para empréstimo para o empresário com 8%. Eu vejo alguns que falam, poxa, esse é o sonho de todo mundo hoje, com a Selic a 15%, porque se o cliente, muitas vezes o empresário, ao invés dele captar recursos no mercado, vai pagar 15%, ele pode fazer o empreendimento dele com 8% e fazendo a economia girar, fazendo a roda da construção civil cada vez mais forte, né? Então isso tem essa possibilidade também. E tem no SBPE também, que vai de 12, mais ou menos de 11 a 12% para o empresário também, para ele proporcionar ali também o empreendimento dele. Beleza. Gratidão pro Flávio de Paula, tá sempre parceirão aqui da grande Convap, parceiro, né? de todas as Construvales, e não tem como a Caixa não ser, né? Não só da Construvale, né? Da Convap, estamos juntos em tudo lá. Verdade. Tudo mesmo. A Maria Rita sabe que Tudo. tiver ideia lá, manda para nós, que se não der, a gente faz dar um jeito, né? Não, sempre grandes parceiros. Além da Caixa ser um grande parceiro, o Flávio é um grande parceiro. Quando nós temos problemas lá, ele nos ajuda a resolver lá. Então, assim... A Convap é a casa dos nossos principais clientes, né? E eu sempre... Quando eu converso com o cliente, o construtor, né, não é ainda da Convap, você precisa ir lá. Porque lá você tem grupos de estudos, você tem conversa com os seus parceiros, vai conseguir comprar material, vai ter essa troca, né? Porque é importante essas associações. Com certeza. E isso faz diferença também pro nosso e acaba chegando no nosso cliente final também, né? É isso aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado a vocês, boa tarde e parabéns aí mais uma vez, Maria Rita. Obrigada. Valeu, pessoal. Mais um ManzaCast, a Convapcast, diretamente da Construvale, com o Flávio de Paula, da Caixa Econômica. Um abraço e até a próxima.